que eu vou utilizar o símbolo? Em ordem decrescente, do último que eu recebi para o primeiro que eu recebi. Então, sempre eu vou utilizar o Honshu Jushonei, depois o Seirike e depois o Shokurei. Na dúvida, eu utilizei o Honshu Jushonei, depois utilizei o Seirike, o Shokurei. Eu inverti. Não tem problema. É porque havia aquela necessidade naquele momento, tá? Então, o procedimento à distância. A gente pode utilizar os 4 elementos da natureza, que é a terra, a água, o ar e o fogo. Eliane, eu preciso utilizar sempre eles? Não, é opcional. Não tem nada que é uma regra, é um denominador comum que tem que ser assim. Não, é opcional. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? A Eliane, eu quero usar só o ar, que é o incenso, representado pelo incenso. Ok. Eu quero usar só um copo de água representando a água. Também está certo. Quero representar a terra. Então, eu utilizo tanto uma planta quanto cristais. E o fogo eu utilizo através da vela, tá? Então, o procedimento à distância eu já falei anteriormente, mas vamos ressaltar. Mãos engaixou, oração 3 vezes, desenho uma vez o Honshu Jushonei e manto 3 vezes. Desenho uma vez o Seirike e manto 3 vezes. Desenho uma vez o Shokurei e manto 3 vezes. Então, como que vai funcionar a oração, a programação do Reiki na oração? Se você, como receptor, marcar um horário, você vai utilizar o primeiro final da oração. E se você não programou o horário com o receptor, você vai usar o final da oração. Então, na primeira opção fica assim: Mestre dos Reikis, meus mestres reikianos, eu, teu nome completo, peço a energia de Reiki que se manifeste para a cura, para o amor, para o equilíbrio e a harmonia o nome do receptor. Peço que os mestres me orientem, me auxiliem e me assistam durante essa aplicação. Peço a proteção dos meus guias espirituais, o nome do receptor. Os seres de luz que aqui estiverem presentes, que limpe e purifique o ambiente, deixando apenas os seres de luz que queiram nos ajudar. Se vocês marcaram hora, peço que essa energia se manifeste de hora em hora até as 6 horas da manhã. Ponto. Terminei a oração. Se vocês não marcaram hora, peço que a energia se manifeste quando o nome do receptor for dormir. 3 vezes eu mantro a oração. Essa é a primeira opção. Segunda opção. Mestre dos Reikis, meus mestres reikianos, que eu seja um canal de cura para o nome do receptor, que ele ou ela receba o que veio buscar dentro do merecimento. Peço que essa energia se manifeste de hora em hora até as 6 horas da manhã. Ou peço que a energia se manifeste quando o nome do receptor for dormir. Então, você sempre vai utilizar dessa forma. Se vocês marcaram o horário, você não tem que programar para a hora que ele vai receber. Se vocês não marcaram o horário, você programa, e eu indico vocês programarem na hora que for dormir, porque o Reiki dá a sonolência. Se for a terceira opção, deixe que o Reiki cure esse indivíduo em nível de expectativas, em nível celular. A parte de cima com a parte de baixo, a direita com a esquerda, a frente para trás, a de dentro com a de fora, o Yin com o Yang, até o nível de DNA de cura. Equilibrando, harmonizando mente, corpo e espírito. Minha vontade e a vontade de Deus seja feita, assim seja. Peço que a energia se manifeste de hora em hora até as 6 horas da manhã. Ou peço que a energia se manifeste quando o indivíduo for dormir. Aí, desenho o Shokurei em cada chakra meu, selo o ambiente que eu me encontro. Sempre, gente, uma vez eu desenho, 3 vezes eu recito o nome do símbolo. Eu mantro 3 vezes. Eu escolhi a técnica, que é a que vocês vão aprender. A primeira imagem é a técnica de redução, é aquela que eu imagino que o cliente esteja entre as minhas mãos. A segunda técnica é a técnica do papel. A terceira técnica é a técnica do substituto, que ali tem um ursinho, então eu uso um boneco, um urso, para substituir o receptor. A quarta técnica é usando através de uma foto. Essa foto pode até ser impressa, não precisa ser foto mesmo, é uma imagem que você pode imprimir no computador tranquilamente.
A quinta técnica é a técnica do dedo. A sexta técnica é a técnica que você coloca tanto o automóvel quanto a casa entre as suas mãos. E a sétima técnica é a técnica do planeta, que eu imagino o planeta nas minhas mãos. Após eu escolher uma das 7 técnicas, eu vou primeiro desenhar o Honshu Shonei em cima, porque o Honshu Shonei é a ativação do envio do rei. Terminou tudo isso, mãos engaixou novamente, agradeço 3 vezes e faço o desligamento. O agradecimento, a mesma opção de oração que eu utilizei, se foi a 1, eu agradeço no nível 1. Se foi o 2, eu agradeço no nível 2. Se foi o 3, eu agradeço no nível 3. E os agradecimentos serão, primeira opção, mestre dos reikis, meus mestres reikianos, o teu nome completo, agradeço pela energia reikiana que se manifestou para a cura, para o amor, para o equilíbrio e a harmonia de o nome do receptor. Agradeço aos mestres que me orientaram, me auxiliaram e me assistiram durante a aplicação. Agradeço a proteção dos meus guias espirituais, dos guias espirituais do o nome do receptor. Agradeço os seres de luz pela oportunidade. Se vocês marcaram o horário, agradeço pela energia que vai se manifestar de hora em hora até as 6 horas da manhã. Se vocês não marcaram horário, agradeço pela energia que se manifesta quando o cliente for dormir. Aí você programa também aqui, finaliza, até as 6 horas da manhã. Se for a segunda opção, mestre dos reikis, meus mestres reikianos, eu agradeço por ter sido um canal de cura para o nome do receptor. Agradeço por ele receber o que veio buscar dentro do seu merecimento. Se vocês marcaram o horário, agradeço pela energia que vai se manifestada, de hora em hora até as 6 horas da manhã. Se vocês não marcaram o horário, agradeço pela energia que vai se manifestar quando o cliente for dormir até as 6 horas da manhã. Se for a terceira opção, agradeço pelo reiki ter curado esse indivíduo em nível de suas expectativas, em nível celular. A parte de cima com a parte de baixo, a direita com a esquerda, a frente com as costas, a de dentro com a de fora, o yin com o yang, até o nível de DNA de cura. Equilibrando e harmonizando mente, corpo e espírito. Minha vontade é a vontade de Deus. Seja feita, assim seja. Se vocês marcaram o horário, agradeço pela energia que vai se manifestada de hora em hora até as 6 horas da manhã. Se vocês não marcaram o horário, agradeço pela energia que vai ser manifestada quando o fulano for dormir até as 6 horas da manhã. Lembrando, tanto na oração quanto no agradecimento, eu mando 3 vezes cada um deles. O desligamento, que você já conhece no nível 1, que é através do sopro, 3 vezes, ou o banho seco, que eu puxo meus braços uma vez no esquerdo, uma vez no direito, uma vez no esquerdo, 3 vezes. Tem que ser nessa ordem, esquerdo, direito? Não. Ou eu me corto na frente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou ainda eu uso a técnica de pegar a minha mão e passar na chama da vela, ou pegar a minha mão e ir lá na torneira e me lavar. Essa eu não indico muito, porque você vai perceber que as suas mãos vão aquecer.